No Cifras e Safras de hoje vamos falar sobre o câmbio no agronegócio. Por que as oscilações do dólar mexem tanto com nossa economia? Você vai conhecer o peso das exportações do agronegócio na balança comercial do país. Os setores mais prejudicados e também beneficiados com a variação brusca do dólar a partir de setembro. Por que é necessário o produtor rural se preparar para estas oscilações do dólar? Aqui no Cifras e Safras, você vai conhecer estratégias para se proteger contra as armadilhas do câmbio. Eu sou o Celso Grilo. Eu sou Luciene Miranda e começa agora o Cifras e Safras. Neste Cifras e Safras, vamos voltar a falar sobre câmbio. No programa passado, eu, professor Celso e nosso convidado João Medeiros, nós falamos sobre o câmbio no aspecto geral. Agora é sobre o câmbio no agronegócio. Sim, vamos falar um pouco desses impactos para agricultores, para as trading, para todas as organizações envolvidas com este problema. E o Brasil é um país basicamente exportador de matéria-prima, de commodities, então o câmbio tem um impacto muito forte na nossa economia, não é, professor? Muito forte na formação dos lucros e das receitas de agricultores, de empresas fornecedoras de matérias-primas, sem dúvida nenhuma. O João Medeiros volta a participar conosco aqui no Cifras e Safras. Muito obrigada mais uma vez por sua presença aqui, João. Disponha. E realmente o câmbio é o calcanhar de Aquiles no Brasil, justamente por conta do agronegócio e as nossas exportações, não é verdade? É verdade. E esse mês, principalmente o mês de setembro, foi muito importante. Ou seja, nós tivemos uma valorização do real, uma valorização do dólar ante o real e, consequentemente, uma redução do preço das commodities. Por exemplo, a soja, que chegou no auge em 1.400 e poucos dólares por tonelada, voltou a menos de 1.200, 1.189 dólares por aí essa semana. Ok. E diretamente de Toledo, no Paraná, vamos falar com o Emanuel Zulo Godinho, que é responsável pela mesa de commodities agrícolas da Cemix Investimentos. Tudo bem, Zulo? Tudo bem, Lu? Boa noite. Boa noite, Zulo. Boa noite, Zulo. Obrigado aí pela presença aqui, hein? Obrigado vocês por terem me chamado e boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Zulo, como é que foi o impacto aí nos negócios com commodities agrícolas dessa variação brusca do dólar que houve entre setembro e outubro? Bom, é diretamente proporcional, né? Porque o preço das commodities, principalmente do dólar, está muito atrelado à exportação das commodities, né? Então, nós temos que pensar o seguinte: se baixa, se o real é valorizado, a tendência de exportar é menor e, consequentemente, vai entrar a teoria da economia, né? Que vai ter excesso de oferta, o preço vai cair. A demanda é a mesma, então prejudica demais o produtor, e muito, não só o produtor, o pecuarista também e as empresas do agronegócio que estão envolvidos, né? Zulu, e a gente preparou um VT, uma reportagem, para entendermos melhor qual é o impacto do dólar na nossa economia, justamente por conta do agronegócio, porque o dólar influi tanto na nossa economia e causa problemas quando apresenta oscilações muito bruscas. O Produto Interno Bruto, conhecido como PIB, é a soma de todas as riquezas e serviços produzidos no país. Aqui no Brasil, cerca de 40% do PIB é representado pelo agronegócio e o forte da nossa produção é voltado para a exportação. Aí chegamos no conceito de balança comercial, que é a relação entre as exportações e importações de uma nação. É importante que este número seja positivo, pois indica que o país gera mais renda vendendo para o exterior do que gasta, comprando de outros países. Nesta conta, a cotação do dólar é fundamental. Se o preço da moeda norte-americana está baixo, as exportações não rendem tanto. Neste caso, o país gerou menos riqueza. Desde 2008, a balança comercial brasileira é positiva. No ano passado, houve uma redução no saldo a 20 bilhões de dólares, 5 bilhões a menos do que em 2009. O assunto é um pouco complicado, mas muito importante para a gente entender a nossa economia. Professor Celso Grise, como deve se comportar a balança comercial brasileira este ano? Luciane, essa vai ser a surpresa positiva deste ano.
balança comercial vai ter, sem dúvida nenhuma, um comportamento muito superior àquele que teve no ano passado. Nós devemos chegar entre 27 e 28 bilhões de dólares de superávit nessa balança. E isso deve se dar, sobretudo, em função desse desempenho maravilhoso que nós estamos tendo nas exportações de matéria-prima, nesses estímulos mais recentes. Acho que para quem exportou no ano passado e obteve um saldo na casa de 20, esse aumento de 7 ou 8 bilhões de um ano para outro é bastante considerável, tendo em conta que isto é o saldo entre as importações e as exportações. Parece razoável isso para você também? Eu acho que esse é o número. Agora, nós tivemos no mês de setembro uma redução considerável no preço da soja, chegou ao pico de 1.400 e poucos dólares, voltou essa semana a algo aí em torno de 1.180, por aí assim. Porém, a safra, ou a grande parte da safra brasileira, principalmente de soja, já está no seu final, ou seja, até final de novembro, basicamente, nós vamos ter os últimos embarques de soja. E continuamos com os embarques de outras commodities, como o açúcar e, enfim, suco de laranja e demais, que hoje são o carro-chefe de exportação brasileira. Claro, claro. Para você, Zulo, essas outras commodities terão também um desempenho tão favorável quanto nós tivemos no primeiro semestre em relação à soja? Olha, professor, na verdade vai depender muito desse câmbio, né? Até pelas questões, pelo esse processo de valorização que teve, essa caída da soja no mês de setembro e essa valorização gigantesca do dólar perante o real. Então, acreditamos que muitos exportadores já fizeram algumas travas no futuro, já fizeram algumas vendas já casadas, já pegando já nesses preços, né? Então, possivelmente pode ter, na verdade, as receitas podem aumentar, mas assim, em volume, em quantidade, não sei se isso pode suprir, mas em questão de receita pode aumentar sim, mas vai depender muito do câmbio, né? O comportamento do café continua um comportamento interessante dos preços, permite ao agricultor manter essas exportações e a sua lucratividade? Olha, hoje, se nós fôssemos pensar em oferta e demanda mundial de café, nós poderíamos falar que hoje o café poderia estar batendo preços aí, analistas, né, como dizem aí nas mesas, que poderia chegar a 500 dólares a saca. Mas com os problemas financeiros ocorrendo aí no mercado, a desvalorização é muito grande. Mas vai continuar exportando normal, que nem eu disse, vai ter que exportar muito mais para ter a mesma receita, né? Porque a quantidade não vai, em vez de você exportar numa saca 350 e você vai se exportar 500, você teria que mais ou menos ter quase duas sacas para o mesmo valor, né? Então, eu acho que fica muito complicado, né? Então, eu acho que vai ter que, esse dólar aí, ele voltou aos preços bons, mas se continuar galgando valores maiores, eu acho que pode melhorar. E o café, como diz, hoje no mundo aí, até a China, a Índia, já está tomando café, experimentaram, gostaram, altas exportações para aquele mercado. Então, nós vamos ser o ponto inicial aí do café no mundo, tirando Vietnã e Colômbia, né? Zulo, a gente vai continuar com o nosso bate-papo ainda neste Cifras e Safras. E a seguir, vamos saber quais os setores do agronegócio mais prejudicados e também os beneficiados com a variação do dólar aqui no Cifras e Safras. Voltamos já.